Empresário, seu concorrente pode ser um aliado, seu concorrente pode ser um grande adversário, seu concorrente pode ser um inimigo, ele pode ser um qualificador do teu negócio, ele pode servir como um filtro de análise. E hoje eu quero te trazer aqui um dos 5 conhecimentos principais para que tu consiga ter uma boa análise dos teus concorrentes e saiba como se posicionar diante de situações que podem te levar até mesmo a quebrar o teu negócio. Então, conhecer o concorrente é um enorme conhecimento, porque quando tu detém o conhecimento da tua concorrência, tu acaba sabendo onde são os pontos fortes da tua concorrência e analisando em relação a ti quais são os teus pontos fortes e quais são os teus pontos fracos. Então é de extrema importância conhecer a tua concorrência. E dentre os 5 conhecimentos, o da concorrência ele é muito relevante. Ele é muito relevante. Eu vou trazer aqui uma análise aqui de 3 fatores principais, né? Depois eu vou fazer um conteúdo mais prolongado sobre os 5 conhecimentos. Eu venho fazendo uma série de vídeos sobre eles, mas eu tenho certeza que esse conteúdo sobre a concorrência pode fazer uma grande diferença no teu negócio. E vamos começar agora falando sobre o que de fato é essa concorrência, né? A tua concorrência ela é geográfica? Então vamos lá. Se eu tenho um negócio que ele está localizado. Eu tenho uma empresa, por exemplo, que ela tem uma localização específica. Então, toda empresa que abre em até 2, 3 quilômetros próxima da minha, já é um perfil de concorrente. Eu quero voltar num assunto aqui que eu gosto desse estilo vídeo bate-papo, que eu vou me lembrando de algumas coisas. Hoje em dia tem um assunto, né? Porque eu lembrei da minha empresa, eu lembrei de uma coisa. Hoje em dia tem um assunto que diz o seguinte: qualquer coisa pode ser o teu concorrente, né? Hoje o Netflix é teu concorrente, hoje um boteco que abre na esquina é teu concorrente, hoje o pagode é teu concorrente, uma festa, uma balada, tudo que possa levar a pessoa a gastar o ticket dela em outro lugar pode ser teu concorrente, né? A gente diz, quando a gente faz uma estratégia comercial e a gente tem uma carteira de clientes, a gente tem um termo que se chama Share of Wallet. E o Share of Wallet é basicamente o share, né? Aquele pedaço do cliente. E muitas vezes a gente acha, nossa, esse cliente é um ótimo cliente, ele compra muito de mim. E ele pode estar te dando um bom dinheiro, só que ele também pode estar comprando de ti e tu ser um fornecedor dele, e ele também pode estar comprando um outro produto que tu também vende de outras pessoas. Então tu acaba não tendo tanto espaço no share dele, né, no pedaço de valor que ele tem para gastar. Basicamente é isso. Então, hoje qualquer negócio, modelo de negócio pode estar concorrendo com o teu negócio. E quando eu me lembrei do meu negócio é porque eu tenho uma academia. Então, os meus concorrentes, imagina um concorrente de uma academia. O concorrente de uma academia hoje pode ser o iFood, pode ser a Ambev, pode ser aquele boteco onde tem música ao vivo. Então, podem ser diversas coisas. E pode ser até mesmo uma estética, porque uma estética vai lá e às vezes resolve um problema muito mais rápido de uma mulher, um problema de inchaço, alguma coisa de celulite aparente que ela quer resolver, ela faz algum tratamento ali mais acelerado, digamos assim, e ela pode deixar de ir para academia. Então, tudo pode vir a ser um concorrente. Mas vamos falar sobre modelo de negócio específico e como o teu concorrente direto do teu modelo de negócio afeta os resultados da tua empresa. Ok? Então vamos lá. Vou dar o meu exemplo. Eu tenho uma academia localizada num bairro nobre de uma cidade. Nesse bairro nobre existem inúmeras pessoas que moram ao redor, óbvio. Mas toda pessoa, toda a outra academia que abre em até 2, 3 quilômetros acaba sendo um concorrente. Mas, dependendo do modelo desta academia, ela pode até mesmo ser um canal de vendas para a minha academia. Assim como eu posso ser um canal de distribuição de clientes para essa academia. Eu vou explicar um pouco mais, e eu vou usar o exemplo da academia, porque a academia é uma coisa muito clara, muito evidente no mercado, fácil de entender e pode ser bem didático para ti. E quando eu falar academia, pensa no teu negócio, pensa no teu modelo de negócio e como que funciona na tua categoria de mercado.
Porque existem diversos mercados, diversos modelos de negócio, e se encaixa para vários tipos esse exemplo que eu vou dar. E caso tu tenha alguma dúvida específica, Ramon, para o meu modelo de negócio eu não entendi ali, quando teu exemplo da academia, comenta aqui, faz a pergunta que eu vou poder te ajudar. Então vamos lá. A gente tem a concorrência geográfica, ok? Imagina que tu tem uma lancheria, que tu tenha um consultório, que tu tenha uma empresa, uma loja de roupa, enfim, e abre uma outra a uma quadra, abre um outro modelo do teu negócio a 2, 3 quadras. Existem concorrências geográficas. E isso é impactante, porque dependendo, quando tu é o primeiro a abrir, né, aquele negócio de beber água limpa, né? Quando tu é o primeiro a abrir um determinado modelo de negócio em uma região, tu acaba tendo oportunidades melhores. Aí quando vem um concorrente, tu começa a ter outros parâmetros. Tu tem comparáveis que antes tu não tinha. Assim como tu pode ser o concorrente de alguém. E aí tu analisa aquele, olha, eu tô indo para um lugar. Eu já sei que lá eu vou ter 2, 3 concorrentes, eu vou analisar eles antes e já vou entrar com alguns diferenciais para tentar competir com essas pessoas. Beleza? Aí a gente tem também a concorrência por contratação. O que é a concorrência por contratação? Existem diversos outros, tá? Eu vou falar alguns aqui só para exemplificar. Vamos imaginar que tu faça um serviço, agora eu olhei aqui um móvel de instalação de móveis em MDF. Geralmente, quando tu vai instalar móveis na tua casa, são móveis personalizados, então tu vai fazer diversos orçamentos, e desses diversos orçamentos eu vou contratar algum deles. Então não importa a tua geografia. Eu posso falar às vezes, eu vou dar um exemplo, na minha academia, eu contratei alguém para instalar os vidros. Era um orçamento, era muito vidro. Eram umas aberturas muito grandes. Então eu contratei alguém de outra cidade. A pessoa veio de uma outra cidade. O parâmetro de orçamento era o seguinte: o vidro que ele vendia era mais grosso, tinha uma densidade maior e acabava sendo o mesmo preço do orçamento da minha cidade, da cidade onde reside o meu negócio. E, ou seja, eu ia por um vidro mais resistente, eu ia pagar o mesmo preço. Ou seja, eu estava ganhando mais benefício, né? Ganhando valor naquela compra. Então eu contratei alguém de fora para realizar esse serviço. Então ali eu tinha uma concorrência por contrato. Era um contrato, era um orçamento. Então muitas vezes não importa a tua geografia, tu não concorre por geografia, tu concorre por contratos. Então aí é preciso avaliar como que está o comportamento dos contratos, dos orçamentos que as outras pessoas estão fazendo e quais diferenciais que tu poderia estar colocando para competir de uma maneira mais vantajosa com esses contratos, né? Beleza. E aí eu já emendei aqui, pode ser por contratação e também pode ser por orçamento, né? Então, muitas vezes existe uma competição por orçamento e não importa até mesmo a localização. Eu, por exemplo, estou atuando agora como coaching, né? Executivo. Eu sendo coaching executivo, eu vou concorrer com coaches executivos de todo o Brasil, porque muitas empresas que contratam coach executivo, elas fazem orçamentos e propostas com diversos coaches, porque o atendimento é online. Então, se tu clicar aqui e visitar meu site, tu vai falar comigo, tu vai poder me contratar. Assim como tu também vai ter outros coaches que tu vai visitar o site, vai gostar, vai poder contratar. Então, é uma questão de orçamento, né? Então, vai ser uma avaliação de orçamento que cada um vai passar e a pessoa vai contratar ou não. Obviamente que dependendo do atendimento, dependendo dos diferenciais, esse canal aqui do YouTube pode ser um diferencial para mim, porque eu vou ter muito tempo conversando com as pessoas e elas vão poder ter muito tempo me conhecendo, sabendo como eu penso, sabendo quem eu sou e entendendo, nossa, gostei. Então, para mim, este canal acaba sendo um diferencial competitivo em relação aos meus concorrentes. E é muito importante entender isso. Então, tu pode concorrer por geografia, tu pode concorrer por contratos, né, por contratação, e tu pode concorrer por orçamento. O orçamento, Ramon, o orçamento é óbvio. Às vezes não é tão óbvio, porque dependendo do contexto, pode ser que tu esteja em um mercado onde a tua marca pessoal, a marca da tua empresa não faça diferença. Vamos ver uma licitação. Dependendo se tu concorre com uma licitação, é o orçamento, não interessa muito, se tu respeitar os padrões ali, tu vai ser contratado. Então, é muito importante tu entender onde tu está concorrendo, com quem tu está concorrendo. Essa noção de localização de onde eu estou concorrendo.
Não pensando somente em geografia, pensando em outros aspectos além da geografia. Beleza, aqui são alguns exemplos. O segundo fator, tu tá realmente concorrendo com essa pessoa? Ou tu vai usar esse concorrente como um validador? Então eu anotei aqui, e eu tenho um exemplo muito claro disso. Vamos voltar ao mercado de academia. Existe a academia Smart Fit. Existem diversos outros modelos que copiaram a Smart Fit. E o que acontece? Antigamente, uma academia de bairro, ela cobrava em torno de R$ 150. E aí, R$ 100, R$ 120, R$ 150. E aí chegou a Smart Fit. O que a Smart Fit fez? Ela chegou muito bem localizada, com uma mega estrutura, com excelentes equipamentos. Atendimento não tanto, bem pouco, bem baixo inclusive atendimento, mas ela chegou com grandes diferenciais estruturais. E aí o que aconteceu? As academias de bairro que estavam cobrando R$ 150, R$ 120 ou até R$ 100 começaram a se deparar com alguém que estava cobrando R$ 39,90 lá no começo, né, da Smart Fit. Com alguém que estava cobrando R$ 49,90, R$ 59,90. E para sobreviver, aquelas academias precisavam de, de uma mensalidade de R$ 100. Elas tinham se acostumado com aquilo, investiam em estrutura, no básico da estrutura. Não existia esse mercado. Ou seja, a Smart Fit trouxe um novo mercado. Trouxe um novo perfil competitivo. Ok, só que no longo prazo, sabe o que aconteceu? Quando abre uma academia dessas, perto de uma academia de bairro, que a gente chama, que basicamente é aquela academia mais convencional, onde tu conversa com o dono tá ali no balcão, tu conhece ele. Vou usar esse exemplo aqui, tá? E o que aconteceu? A Smart Fit acabou virando um canal de atração de clientes para essas academias. Por quê? Se tu entrega um pouco mais de atendimento, tu acaba se diferenciando da Smart Fit. Porque as pessoas são atraídas pela estrutura, elas são atraídas pelo modelo de negócio, que parece ser algo extraordinário, e de fato é muito bom quando tu entra. Mas quando tu não tem experiência com treinamento, que é o que acontece com a maioria dos praticantes de musculação ou frequentadores de academia, a pessoa se dá conta, nossa, tá tudo muito interessante, mas tem fila para usar equipamento, ninguém vem me atender, eu tô fazendo aqui, eu não tô com suporte para fazer, eu não tô gostando. Aí, um dia ela tá incomodada com alguma coisa, que a academia é muito cheia, tem horários que realmente é muito cheia. Ela vai na academia lá da frente ou do lado, ou a uma quadra, e ela conversa direto com o dono na recepção. E o dono da recepção dá aquele atendimento excelente, apresenta a academia para ela, chama um outro instrutor e diz: olha, fulano, esse aqui é ciclano, ela está querendo se matricular, quer vir fazer uma aula experimental com fulano aqui? Então tu recebe um atendimento que tu não recebeu naquela outra estrutura. E o que acontece? Aí a Smart Fit, muitas academias já alegam isso. Quando abre uma academia de rede, hoje a gente chama uma academia de rede, né? Academias que têm escalonamento e cobram barato, elas ajudam as academias de bairro a prosperarem. Quando essas academias de bairro têm um bom atendimento, têm um mínimo de qualidade estrutural, têm um mínimo de padrão. Por quê? Aquela academia de uma quadra vira um filtro de atração de clientes e a tua academia vira um filtro daquele cliente insatisfeito com o atendimento da outra academia. Entendeu? Faz sentido isso? Então, às vezes, um outro modelo de negócio serve de balizador ou de validador do teu. É como se abrisse um restaurante na tua quadra e tu também tem um restaurante, só que o outro restaurante serve carne e o teu serve frutos do mar. E aí a pessoa até vai para comprar carne, mas ela comer carne, aí ela pensa, pá, mas ali tem um de frutos do mar. Vamos naquele ali? E aí a pessoa opta por ir no de frutos do mar ou aquele ali da carne eu já fui, vamos naquele outro que tem frutos do mar ali para conhecer? Ou seja, o teu concorrente pode virar um validador do teu negócio, pode te ajudar como um canal de vendas, pode te ajudar como um marketing. E a consciência também deve ser o seguinte: a gente precisa sempre comparar. Isso eu aprendi em vendas, tá? Quando um cliente cria uma objeção, tu vai perguntar para ele, tá, mas quais. Me fala um pouco mais sobre o que te ofereceram nessa outra empresa. Por quê? Muitas vezes o cliente está comparando banana com maçã.
maçã com laranja. E o cliente tem que comparar banana com banana. Se tu está prometendo entregar para ele banana, ele tem que vir com uma argumentação que diz, ah não, lá me ofereceram banana mais barato, lá me ofereceram banana, uma banana com mais qualidade, sei lá, né? Uma banana com melhor custo-benefício. Mas se o cliente vier dizendo que trouxe uma maçã, que estão oferecendo maçã, tu tem que ser claro para ele e dizer não. É que lá eles estão te oferecendo maçã, que eu estou te oferecendo banana, só para ficar claro. E pelo que tu me disse, tu queria comer banana, tu não queria comer maçã. Então, quando tu pensa num concorrente, tu não pode também te comparar. Tu não pode ser um cliente que se compara, né? Que compara maçã com banana. Tu tem que olhar, olha, aquele modelo de negócio está entregando algo igualzinho ao meu, com uma qualidade equivalente ou até superior à minha, e eu tenho que me preocupar. Eu tenho que ficar atento. Pode acontecer alguma coisa inesperada aqui. Então, quando tu for te comparar com esse concorrente, tem que entender, olha, esse concorrente vai me ajudar? Eu vou dar um exemplo da minha academia. Na minha academia, é uma academia de personal training, 1 a 1. Ou seja, é uma mensalidade com valor, um ticket alto, é uma mensalidade que não comporta para todo mundo. E muitas vezes a pessoa vem e pergunta assim, ah, eu quero, mas é muito caro, não tenho dinheiro. Tem, tem alguma outra, sabe de alguma outra academia? Ou até mesmo eu indico, olha, eu vou te indicar uma academia. Tem pessoas que trabalharam lá na minha academia como personagens e tem a própria academia e cobram outro valor, tem um outro modelo de atendimento e eu indico essas pessoas. Entende? É exatamente como um médico especialista. Tem médicos que não são especialistas em determinadas coisas, eles não vão abraçar aquele atendimento, ou um dentista, ou até mesmo um personal trainer, às vezes acontece, olha, eu não trabalho com gestantes, eu não trabalho com idoso, eu não trabalho com lesão no joelho, tem meu amigo que trabalha, eu trabalho mais com hipertrofia, com emagrecimento, enfim. Então existem categorias e tu não pode te comparar de forma errada. Então quando a gente pensa no concorrente, a gente tem que ter essa clareza. Essa clareza é de extrema importância. Porque muitas vezes aquele concorrente ele está te ajudando, ele está trazendo, porque o marketing dele, concorda comigo que o marketing dele aproxima pessoas da tua região, e se tu fizer um bom marketing, o teu marketing vai pegar as pessoas que estão aproximando, que estão se aproximando dele. Isso é uma visão bem estratégica, tá? Acontece muito, e é importante ter essa visão, é importante ter essa clareza. É importante tu olhar para o teu concorrente não somente como um inimigo, mas também como um possível canal de aquisição de clientes, muitas vezes como um possível parceiro, dependendo. Então, olha o que acontece em alguns mercados, tá? Vou dar um exemplo prático. Tinha um amigo meu que tinha uma agroveterinária, né? E nessa agroveterinária, às vezes acabava a ração, acabava o estoque dele de ração. Só que o cliente veio comprar dele. O que ele fazia? Ia no concorrente dele, vai lá no concorrente dele, compra do concorrente dele, paga às vezes um preço até mais, um preço maior, um preço cheio, não lucra quase nada, mas ele garante o atendimento do cliente dele. Isso acontecia também num cliente meu de consultoria e coaching executivo, que ele ia me mostrando, Ramon, aquele ali é meu concorrente, ele está comprando aqui de mim, ele vem aqui, compra de mim para entregar para o cliente dele. E era bom para os dois. Era bom para o meu cliente, né? Que o concorrente dele estava indo lá, e o concorrente dele também estava atendendo o cliente, não estava deixando de atender o cliente. Ou seja, é um fluxo próspero, é um fluxo de prosperidade contínua. Então isso é muito interessante. Analisar o concorrente, ele é de fato um concorrente, ele é um inimigo. E aqui é bem interessante. Eu estava lendo um trecho de um livro, estava no aeroporto, e aí eu peguei um livro assim, folhei, e eu gosto de pegar o livro, abrir no meio, assim, era sobre negócios e tudo mais. E olha o que dizia no trecho do livro. Eu me lembro que eu li, cheguei a ler umas 3 páginas, eu fiquei bem interessado nesse assunto. O que ele dizia no livro? Que é importante que a tua empresa tenha um inimigo, uma concorrente inimiga. Por quê? Porque isso é um fator que gera propósito. Gera propósito para ti, gera propósito para o teu time, gera propósito para os vendedores, gera propósito para a cultura da tua empresa. Eu achei isso muito interessante e faz total sentido. E lá ele deu alguns exemplos americanos, né, do que seria tal empresa se não fosse tal outra empresa. E de fato, quando tu começa a pensar o que seria do SBT se não fosse a Globo e vice-versa, talvez possa ser um exemplo bom. Mas pensa que
Quando tu vai lá e dá um discurso, sabe aquele discurso de final de ano, onde tu apresenta o planejamento estratégico e tu diz, gente, nós vamos vencer, nós não vamos aceitar, e nós vamos ser muito maiores do que tal empresa, nós não vamos aceitar perder espaço de mercado. Empresa tal está crescendo, nos passou em determinado aspecto, mas nós vamos conseguir, a gente vai correr atrás. Olha que bacana. Pode gerar um aspecto aí de competitividade que pode ser legal e dar um motivo a mais para aquelas pessoas que estão ali não aceitarem, cria um padrão cultural. Então isso é um fator interessante. Mas se tu é banana, aquele concorrente também tem que ser banana, não no sentido pejorativo, é na comparação. Se o teu cliente for maçã e não tiver relação nenhuma com o teu modelo de negócio, não precisa tratar ele como um inimigo. A não ser que de fato, dentro do ticket das pessoas ou do perfil de clientes que ele está pegando, poderiam ser de fato teus clientes. E por isso que no vídeo anterior que eu fiz, eu falei sobre o cliente, o perfil de cliente ideal. Se ele está roubando o teu perfil de cliente ideal, aí é outros 500. Mas se ele atinge um cliente, eu vou dar um exemplo meu. A minha mensalidade lá na minha academia é R$ 395 no plano mais vendido. Se ele está pegando o meu concorrente, entre aspas, está pegando clientes que só podem pagar até R$ 100, ele não é meu concorrente. Ele está somente educando, olha só que interessante a minha visão. Ele está só educando aquele público para talvez um dia pensar em pagar mais caro. Ou talvez preparando essa pessoa para quando ela tiver dinheiro, ela pensar em contratar um personal e aí ela vai na minha academia. Então nota que, eu vou dar esse exemplo bem claro. A minha academia, a mensalidade, vou arredondar, R$ 400. De muitas outras academias próximas é 100, R$ 150 ou até R$ 200. Essa pessoa ela tá pronta para pagar R$ 200. Só que pode chegar um momento na vida dela que ela começa a ficar pronta para pagar 400. E se ela estiver pronta para pagar 400, ela pode ter um despertar e dizer assim, olha, tem aquela outra academia ali, agora eu posso pagar. Eu vou ir lá naquela outra academia. Ou seja, e essas academias ao redor da minha estão educando clientes, estão preparando clientes para treinarem, gostarem de se exercitar, e quando elas tiverem dinheiro e quiserem um atendimento mais qualificado, elas vão na minha academia. Então, essa é a questão. Esse é o exemplo mais claro que eu posso te dar. Vou dar um exemplo aqui. Tem um mercado perto da minha casa, onde o custo de qualquer item é 30% até 40% mais caro do que num atacado que tem aqui perto, no mercado desses de atacado. Só que, por conveniência, às vezes eu pago 50%, até 50% mais caro, por conveniência. Mas dependendo se eu vou fazer uma compra maior, eu vou no atacado. Então, às vezes, eu vou aqui, a distância, um pouco da distância de lá, me diz assim, cara, eu vou aqui mesmo, e aí eu vou ali e eu vou lá. Então, eu tô com o meu share of wallet, como eu falei, o meu pedaço de negócio, meu pedaço de compra, de valor de compra, dividido. Vezes eu compro lá e vezes eu compro aqui. Tem algumas coisas que eu prefiro daqui, tem algumas coisas que eu prefiro de lá. Inclusive pão mesmo, eu comprava somente aqui, agora tem padaria lá. De vez em quando já, por comodidade, eu compro lá o pão. Ou seja, foi um diferencial que eles colocaram. Colocaram uma padaria, não tinha padaria antes. Então, conforme tu pode fazer uma análise da tua região, entender algumas coisas do teu cliente. E dentro desse aspecto, ouvir o cliente é muito importante. E agora eu vou chegar no terceiro fator, tá? Falei bastante aqui já e dei alguns exemplos, mas eu vou falar sobre vários pontos que são cruciais para tu entender o modelo de negócio da concorrência, tá? É importante, é relevante tu buscar entender o modelo de negócio da concorrência, porque o modelo de negócio da concorrência pode estar fazendo coisas muito boas que tu ainda não está fazendo. Ou tu, ao analisar a concorrência, pode perceber que, cara, eles não fazem o que eu faço. Eu lembro uma época em que eu pedia para ligarem para outras academias para entender como que era o atendimento. E aí eu comecei a perceber, pô, de fato eu tenho uma metodologia. De fato, porque eu contratei uma consultoria, estava usando um método diferente. E eu, olha, que legal, né? De fato, eles não têm esse conhecimento, eles não utilizam essa estratégia que a gente utiliza, e isso é um diferencial competitivo. Analisando os concorrentes, eu comecei a entender isso, que eu tinha esse diferencial. Então vamos lá, modelo de negócio da concorrência.
esteira de produtos. Muitas vezes o teu concorrente, nossa, tem dois dinossauros aqui na parede das lagartixas, né? Bom que elas comem todos os insetos. Esteira de produtos. O que é esteira de produtos? Eu, por exemplo, não tenho uma esteira de produtos muito diversificada na minha academia. Tem outras academias que oferecem o que eu ofereço, oferecem aula de zumba, aula de lutas, aula de não sei o quê, várias coisas. Eu escolhi me especializar em personal training, 1 a 1, individual e aulas de 30 minutos. Tem outras academias que oferecem sistema de duplas, sistema de quartetos. Então, tem academias que possuem uma esteira de produtos maior. Eu, inclusive, atendo academias que possuem essas esteiras de produto. Mas na minha, eu acreditei e apostei, e está dando certo, na especialização em um único produto. Foi uma decisão minha, foi uma decisão estratégica. E aí a minha visão é que aquela pessoa vai olhar, tá, legal, tem tudo isso aqui na minha academia, mas quem é o especialista mesmo no mercado? Quem é especialista nisso? Então a gente se posiciona como especialista neste segmento do personal training individual. Então esse é umas análises, né, que se faz de esteira de produtos. Temos nutricionista, temos planos dentro do processo ali de venda, mas a gente é personal training 1 a 1, aula de meia hora ou aula de 1 hora. A gente não amplificou para. Até fizemos alguns testes de duplas, mas a gente percebeu que não é bem isso. Então a gente está sempre pensando sobre isso, mas sempre lembrando, a gente não precisa ser igual aos nossos concorrentes. A gente pode ser melhor, ter esse diferencial nesse aspecto. E eles são melhores nos aspectos deles. Então é bem interessante essa análise de esteira de produtos. Ou seja, o que os meu concorrente vende e que talvez possa estar levando o meu perfil de cliente para lá. O que eu não vendo que eu estou perdendo esse cliente. Ou o que eu vendo que eu sou mais competitivo. Por isso que é importante analisar esteira de produtos. Analisa o que eles vendem, por quanto vendem, e não precisa copiar, calma, respira. Às vezes a gente olha também um concorrente, nossa, lá a esteira de produto dele ele tem 10 produtos. E aí, por ele ter 10 coisas, tu acha que ele tá bombando, que ele tem, assim, nossa, ele deve ter muito mais cliente que eu, ele deve estar ganhando muito mais do que eu, ele tem esse diferencial, porque ter mais produtos é mais diferenciado. Mas tu já parou para pensar que também ter uma esteira de produtos maior pode te gerar muito mais demanda? Pode te dar muito mais trabalho logístico, de gestão? São pequenos detalhes que às vezes a gente precisa entender. Até trabalho em treinamento. Imagina uma empresa que oferece o que eu ofereço, treinamento 1 a 1, oferece treinamento de dupla, de quarteto, oferece aula de zumba, oferece aula de lutas, oferece pilates. São vários setores de modelos de trabalho diferentes dentro de um mesmo negócio. Ou seja, para o dono, ele ramifica a estratégia dele, ele ramifica a capacidade operacional dele, a capacidade de colocar uma pessoa boa naqueles locais. É uma outra demanda, é um outro modelo de trabalho. Então, não te preocupa se o teu concorrente está com, vamos, 3 fornecedores a mais do que tu. Pode ser que tu consiga ser competitivo tendo um fornecedor somente. Tu não pode ficar na mão também do fornecedor, tem que ter estratégia para isso. Mas entender a esteira de produtos do teu concorrente. Aí outra coisa, e isso aqui é um fator muito relevante, e eu vou dar um exemplo também meu, que é o seguinte, é a precificação. Quando tu faz uma boa precificação, tu pode até perder clientes e manter o mesmo faturamento. Tu pode, cada novo cliente que tu ganha, tu sobe uma margem muito boa de lucro. Então, vamos imaginar que se tu sabe precificar o teu produto, tu sabe colocar dentro do teu produto, do teu serviço, enfim, tu consegue colocar o imposto com bastante clareza, respeitar a tua estratégia tributária, ter a margem de lucro que tu deseja e manter o custo do teu fornecedor ou pagar pelo serviço da pessoa que está prestando serviço, pagar a folha salarial, enfim. Precificar é uma arte. Se tu não souber precificar dentro do teu negócio, tu precisa estudar sobre precificação. E isso é um fator que faz muito empresário tomar atitude errada. Por quê?
ele olha lá o... Tem que ficar de olho no microfone aqui, porque eu posso perder o sinal. Ele vai lá e olha o concorrente e nota, nossa, o cara tá cobrando 25% mais barato do que eu. Eu tenho que botar barato também, senão eu não vou ter competitividade. Aí eu vou lá e te pergunto, tu acha que o mercadinho aqui de perto se preocupa com isso? Se eu for comprar um café lá no atacado, eu vou pagar, sei lá, vou dar um exemplo aqui, R$ 10. Aqui eu vou pagar 14. Se eu quero, e eu não quero ir até lá, eu vou ter que convenientemente pegar daqui. Então eles estão vendendo conveniência num preço maior. E estão mantendo as margens, estão funcionando. Ou seja, ali muito provavelmente tem alguém que faz a matemática e diz assim, gente, mas lá no fulano de tal é mais barato. Não, aqui se a gente quiser ter sustentabilidade, ter lucratividade, precisa ser esse preço. Quem quiser comprar, compra, quem não quiser, não compra. Então, a precificação também está relacionada ao teu posicionamento. E eu sofro com isso muito lá no meu negócio. Por quê? Até no mercado de coaching também, tem gente que tem altos valores, tem gente que tem valores mais baixos. Então, se eu não tiver uma clareza de quanto meu trabalho vale, do quanto eu domino isso, de quanto eu posso ajudar o empresário, eu posso estar precificando de forma errada. E dependendo do caso, quando é prestação de serviço, tu pode estar até depreciando o teu potencial, porque a pessoa pode olhar e pensar assim, nossa, cobra só isso. Não sei se ele consegue entregar tanto resultado, porque se entregasse bons resultados, ele cobrava um pouquinho mais, porque os outros estão cobrando mais. Que ele não tem segurança naquilo que ele faz. Então isso é muito importante. A precificação ela pode quebrar teu negócio. Ela pode te manter com uma margem de lucro boa. Quando tu vende em recorrência, contratos recorrentes, é drástica a diferença que dá. Quando tu começa a aumentar o teu ticket médio, tu começa a perceber que com menos clientes, tu começa a ter uma qualidade melhor de caixa. E aí, naturalmente, a tua qualidade de atendimento melhora, porque agora eu tenho menos clientes e ganho a mesma coisa do que antes. Então a precificação é um fator que às vezes tu olha para a concorrência, tu te assusta um pouco, mas cara, tu não pode sofrer com isso. Tu não pode olhar para a concorrência e achar que tu tem que fazer alguma movimentação, porque senão tu vai perder espaço, porque o meu concorrente está fazendo promoção, está fazendo campanha, não estou fazendo nada. Calma, respira, analisa e tenta entender com mais profundidade o que essa pessoa está fazendo. Se tu puder entrar na empresa dela, entender o porquê daquela promoção, fazer uma visita a um cliente oculto, alguma coisa assim, porque muitas vezes esse empresário ele pode estar fazendo algo que ele nem sabe o que ele está fazendo. Ele pode estar cometendo um grande equívoco e no equívoco dele tu pode estar sendo arrastado e cometendo o mesmo erro. E no mercado de academias isso foi assim, o que quebrou muitas academias. Chegou a Smart Fit, o cara cobrava R$ 150, e aí chegou a Smart Fit cobrando R$49,90, R$59,90, R$69,90, e o cara se desesperou e baixou o preço também. Sem parar para pensar de que se todos os alunos dele migrarem para um preço mais baixo, a academia dele quebra. Então, e foi o que aconteceu. Muitas academias quebraram nessa movimentação aí de jogar o preço para baixo. E tem um termo que que se chama prontidão estratégica. O que é a prontidão estratégica? Tanto tu como líder, como dono, né, da tua empresa, estar preparado para uma crise emocionalmente, psicologicamente, financeiramente e intelectualmente, né? Intelectualmente, para lidar com um desafio que, cara, eu não sei agora o que eu faço. Tu conseguir ter prontidão estratégica. Cara, vamos sentar, vamos pensar, vamos ver o que a gente tem de caixa, vamos ver o que a gente pode fazer e não se desesperar e imitar os outros, entendeu? A gente não tá num jogo de mimetizar, né? Como se diz, de imitar os outros. A gente tá num jogo de analisar, entender. Por que ele tá cobrando barato? Ih, esse cara aí ele vai quebrar. Ou ele conseguiu um distribuidor bom. O que tá acontecendo? Por que ele tá cobrando tão pouco? Se ele continuar cobrando esse preço, o que eu vou fazer para competir com ele? Qual diferencial eu posso incluir aqui? Como que eu posso gerenciar melhor a minha carteira de clientes? Enfim, cara, tem inúmeras estratégias que tu pode fazer. Através do coaching executivo, eu geralmente quando eu vejo um empresário estar muito desesperado, isso e aquilo, concorrente, eu começo a fazer algumas perguntas para organizar a cabeça dele. Porque o que mata o empreendedor, o que mata o empresário, o que mata muitas empresas é a falta de clareza.
é olhar para o lugar errado, quando era para estar olhando para o lugar certo, botando energia certa. Então tem que tomar muito cuidado com isso. Falei de esteira de produtos, precificação, formas de pagamento. Às vezes a forma de pagamento influencia muito, muito, muito. Pega um contrato grande de alto valor, por exemplo, um processo de coaching, ele tem um custo ali que pode ser um investimento importante para aquela pessoa. Então a condição de parcelamento é muito relevante para ela. A condição de parcelamento, se ele vai contratar para todo o time dele, de líderes, é muito importante poder parcelar esse valor. Também é importante ter uma estratégia de desconto para quando pagar o valor cheio. Então, é de extrema relevância entender as estratégias de pagamento que os teus concorrentes utilizam. E, de novo, não é um jogo de imitação, é um jogo de adequação e de análise. Pô, esse cara tá parcelando em 12, tá parcelando em 10, num mercado que o praxe é parcelar em 4, parcelar em 5, 6 no máximo. O que esse cara tá fazendo? Ele tá capitalizado, será? Ou ele tá desesperado? Que volto a dizer, muitas vezes o teu concorrente ele tá desesperado. Ele não tá com um pensamento estratégico, ele não tá com uma boa tática ali, ele tá fazendo, como a gente diz, ele tá fazendo cacaca. Tá fazendo algo sem pensar. Entrega ou prestação do serviço. Entender como o teu concorrente está entregando, como o teu concorrente está prestando o serviço dele. No meu caso, eu tenho uma empresa que presta serviço. Então eu preciso ouvir os meus clientes. Agora eu estou criando um modelo de que a gente chama de sucesso do cliente, né? Então, nesse modelo de sucesso do cliente, eu mesmo, Ramon de Leon, vou lá e converso com os clientes e entendo. Olha, tu tá treinando com a Carol, que é a minha sócia. Tá treinando com a Carol? Me conta, como que tá o teu treino com a Carol? Tu tá gostando? Tá satisfeito? O que tu acha que a gente pode melhorar aqui na academia? Então eu já pego uma visão dele de entrega estrutural, porque assim, ó, uma coisa importante. Quando tu estuda, tem um livro lá, o modelo de atendimento, padrão Disney lá de atendimento, eles falam no livro que a tua estrutura, ela também faz o atendimento. A tua estrutura também atende o cliente. Então isso é muito interessante, muito relevante. Então, tu precisa saber se a tua estrutura está fazendo um bom atendimento para as pessoas. E aí, isso faz parte da entrega também. Então, quando tu olha o teu concorrente, tu tem que ver, cara, como que ele entrega? Ele empacota, a pessoa agradece. Na prestação do serviço, o serviço dele é feito com... Eu vou imaginar um exemplo de negócio e vou falando, né? É um negócio, ele faz um serviço limpinho, ele sorri, ele tem um padrão de atendimento, a pessoa assina alguma coisa, tem um contrato, tem um protocolo, tem um processo de onboarding, né, um processo de entrada do cliente, onde ele é educado de alguma maneira. Como que é isso? Às vezes vale até a pena virar cliente do teu concorrente para entender isso. Ou pagar para alguém virar cliente do teu concorrente e entender como que é o processo. Isso faz uma boa diferença, tá? Uma boa diferença. Entender o padrão de entrega do teu concorrente e perceber, não, só um pouquinho aqui, tá tranquilo. Eu estou fazendo um bom trabalho também. E entendendo o teu concorrente, tu começa a entender muita coisa da cultura da tua empresa. O que tá bom, o que tá ruim, o que tá errado. Só que ao mesmo tempo, eu gosto de pensar sobre isso de uma maneira mais profunda, sabe? Porque durante muito tempo eu olhava o concorrente, já queria agir, já queria me movimentar, já queria fazer diferente. E aí depois com o tempo eu só um pouquinho, peraí. Nós estamos bem, cara. Eu tenho que me comparar. Tem uma outra estratégia, né? Que é não te comparar com o concorrente, comparar contigo mesmo, com os teus avanços. Mas olhar para o concorrente é muito bom, porque esse concorrente ele pode ter uma experiência, tá fazendo cursos e treinamentos e implementando coisas que tu nem sabe que existe ainda. Vamos lá. Daqui a pouco esse cliente coloca um totem de pagamento. Ele coloca algo lá de automatização. Ué, o que é isso que ele colocou? Agora no WhatsApp atende automático os clientes. Como é que eu faço também no meu? Aí tu começa a despertar para novas estratégias, novas táticas, né? Então, mas tem que tomar cuidado nessa comparação.
Quando tu olhar uma entrega diferente, também não sair querendo se movimentar, calma, entende? Porque todo esse movimento de atendimento, tu pode não estar entendendo que esse cara, esse concorrente pode estar fazendo um bom treinamento. Aquela pessoa que atende muito bem, é uma só que atende muito bem, e tu analisou uma só. No geral, pode ser que o atendimento no geral não esteja nota 10, mas tem uma pessoa lá que é muito carismática. Então, assim, a análise ela não pode ser superficial, ela tem que ser mais profunda, mais prolongada, mais cautelosa, principalmente no momento que tu vai agir. Então, avaliar a entrega, já falei de esteira de produtos, precificação, forma de pagamento, entrega e prestação de serviço, e agora posicionamento. Isso é muito interessante. Por quê? Vão haver empresas que vão se posicionar de maneira bem diferenciada, né? Vão, não, isso é uma coisa, gente, cara, entende isso. Não adianta tu dizer que tu tem mais qualidade. Dizer que tu tem qualidade não é diferencial. Diferencial é eu faço A, eu faço B, eu faço C. E pode ter outra pessoa. Aí entra o posicionamento. Por exemplo, vamos imaginar que nas outras academias, eles também dão aula de 30 minutos. Mas eu me posiciono falando que eu sou uma academia especializada em aulas de 30 minutos com o personal trainer só seu. A outra também vende isso, mas ela não fala disso. Ela fala que é uma academia conveniente na região, com estacionamento fácil, por exemplo. Ela escolheu um jeito de se posicionar. Eu escolhi outro jeito. Eu vou falar da entrega do meu serviço, do meu modelo de trabalho, do meu modelo, do formato do meu serviço, formato do meu produto. E eu vou pegar aquele cliente que está buscando aquele formato. E ela pode estar, a outra academia pode estar oferecendo, vender a mesma coisa, mas não está oferecendo, falando de outro jeito, falando, sabe, de outra forma. Então, entender como que está sendo esse posicionamento em termos de marketing, em termos de fala, de comunicação, de promoção, como que eu estou promovendo, como que o meu cliente se promove no mercado. Como a melhor, como a mais rápida, como a mais bonita, como a mais qualificada, com o melhor atendimento, com o melhor custo da região, o que ele está fazendo? Como que ele está. O cara lá que está ganhando contrato, está ganhando orçamento, o que ele. Pô, será que lá no final. Hoje, inclusive, eu perdi um contrato e eu fui lá e perguntei para a pessoa, ela não me respondeu, né? Mas eu perguntei: olha, tu poderia me dizer o que fez a diretoria tomar a decisão de contratar outra pessoa e não contratar a mim, para que eu possa melhorar nos meus processos internos aqui? Eu perguntei, porque se tem alguém que pode me dar essa informação é ela, eu fiz a reunião com ela e tal, e ela disse que a diretoria escolheu, e eu não, porque eu posso ficar conjecturando o porquê, ou eu posso ir lá e buscar a informação do porquê. Então, o posicionamento, a parte do marketing, de como está sendo promovido, isso é muito importante. E aí a gente entra também no posicionamento do atendimento. Lá no atendimento, tem alguma coisa que ele fala, tem alguma coisa que a pessoa recebe ali de informação. Pô, será que no atendimento ele sempre diz, se tu seguir comprando com a gente, tu vai ganhar isso, vai ganhar tal benefício? Às vezes tem alguma coisinha ali no posicionamento do atendimento. Eu percebi que lá no atendimento eles são bem rígidos. Eu percebi que lá no atendimento eles são bem sérios. Olha, eu percebi que lá no atendimento deles eles são bem simpáticos. Eu percebi que no atendimento deles eles são bem pragmáticos. Então isso tudo conta também no posicionamento. Olha, eu percebi que eles usam um influencer digital e falam que são legais, que são bacanas, mas lá no atendimento deles, todo mundo sério, ninguém sorri. Olha só que interessante. Olha só que interessante. Tu tá olhando uma coisa e percebendo outra na prática. Então, tu já pode olhar, não, se eu prometo uma coisa na internet, eu vou cumprir lá no meu atendimento. Por isso que é legal fazer essas análises. É importante tu entender o que está acontecendo com o teu concorrente e se posicionar. Opinião dos clientes. Dependendo do teu modelo de negócio, a gente tem o Reclame Aqui, a gente tem os comentários no Google, a gente tem até amigos que já consumiram lá e perguntar, cara, tu consome lá e me conta aí como é que é lá. Ou o cliente que está chegando, eu vou falar uma tática que eu uso, que é assim, quando eu vou entrevistar alguém, chegou lá alguém que quer trabalhar na minha academia, eu digo, pô, legal,
e me conta onde é que trabalhou. Aí ele me diz onde trabalhou, aí eu faço a seguinte pergunta, e isso é válido para ti fazendo essas entrevistas. E me conta, fulano, se tu pudesse, se tu fosse o dono dessas academias, se tu fosse o gestor dessas academias, o que tu mudaria lá dentro? Essa pergunta é muito poderosa. O que tu mudaria lá? E aí eles começam a abrir o bico, começam a falar, porque lá assim, lá assado, eu mudaria isso. E às vezes ele nem diz, ó, lá acontece isso. Ele só fala, olha, eu mudaria a questão do treinamento da equipe, eu mudaria a questão do atendimento ao cliente. Porque eu acho que o cliente tem que ser atendido de uma maneira mais simpática. Ou seja, ele está indiretamente, né, me dizendo que lá o pessoal não era simpático. Então, eu começo a coletar informações. Isso pode acontecer com um cliente. Ah, me conta, tu tá vindo aqui comprar de mim? Tem mais algum outro lugar que tu pesquisou? Tem algum outro lugar que tu compra também? E eles, não, eu comprava sempre lá no fulano de tal, ali no ciclano. E por que tu não compra mais lá? O que aconteceu? E aí a pessoa vai lá, não, eu até compro de vez em quando, é que eu gosto mais de tal coisa. E aí tu vê, olha, eu tô proporcionando essa tal coisa. Tá confirmando, validando um posicionamento teu e entendendo algo que vem lá do outro lado. Então, mais uma estratégia aí de opinião dos clientes. Vai no Reclame Aqui, ver o que a galera tá falando. Vai nos comentários do Google. Vai em comentários do Instagram. Às vezes tem gente que destrincha coisa no comentário do Instagram. Então é importante entender. Percepção do público, que é o que eu falei agora. Entender qual a percepção do público geral. Por exemplo, a tua esposa nem é cliente do teu concorrente, digamos assim, ou de quem tu imagina que seja teu concorrente. Pergunta para ela, ô, meu amor, quando tu olha aqui o Instagram, ou quando tu passa ali na frente, qual a tua percepção? Olha, parece ser um negócio bem organizado. Olha, tá bem pintadinho. Olha, a minha amiga me disse que eles atendem muito bem. E tu começar a pegar a percepção também das pessoas em relação àquele negócio. E daqui a pouco tu começa a entender parâmetros que tu pode vir a se diferenciar. Porque sempre tem aquela pessoa que diz, ah, me disseram que isso, me disseram que aquilo, eu não sei isso, não sei aquilo. Então, sempre tem um fofoqueiro de plantão para te passar uma boa informação, né? Uma informação que é relevante de fato para o teu negócio. Então, como um bom coach, eu vou recapitular contigo. Eu falei da concorrência, o primeiro aspecto, verificar se a tua concorrência é geográfica, se é de contratação, se é de orçamento. Falei se aquele cliente realmente é um concorrente, aquele cliente, aquela empresa realmente é um concorrente, ou tu está comparando banana com maçã, ou ela realmente entrega o mesmo serviço que tu, ou ela está roubando o mesmo cliente com o teu perfil de cliente ideal. Analisa isso. E aí eu falei sobre o modelo do negócio da concorrência, analisar o modelo de negócio, esteira de produto, precificação, forma de pagamento, entrega e prestação de serviço, equipe e estrutura, né? A estrutura que essa empresa tem. Ah, isso aqui eu pulei. Opa, vem cá. Ó. Por isso que é importante recapitular. É interessante também tu conhecer a equipe, ver como que está o clima organizacional dessa concorrência. Até se tu puder conversar, quer ver um teste bom que tu pode fazer? Essa aqui é sacanagem, mas tu pode fazer. Tu pode abrir e dizer para alguém que trabalha lá que tu tá abrindo uma seleção na tua empresa e que tu sabe que a pessoa trabalha lá e que tu quer saber se ela tem interesse em fazer uma entrevista, conhecer a tua empresa. E aí nessa entrevista tu coleta muitas informações. É antiético, é imoral, pode ser, se tu realmente... Eu faria se eu realmente tivesse a vaga, tá? Eu não faria na minha empresa, eu não faço isso por fazer. Ah, só para coletar informação. Mas, se eu tiver realmente com uma vaga aberta, pode ser um posicionamento estratégico, pode ser algo estratégico de tu chamar a pessoa, fazer uma entrevista com ela e entender como que está o clima organizacional lá dentro. E, obviamente, às vezes o teu colaborador conhece o colaborador lá do outro negócio, da outra empresa, e aí tu consegue ter informações sobre ela, sobre como que estão as coisas. E vamos imaginar, olha a equipe deles, todos eles têm determinado treinamento, todos eles passam por determinado processo, todos eles isso, todos eles aquilo, aí tu começa a entender, às vezes, o porquê que ele pode estar à frente em alguns aspectos, né? E até mesmo o que realmente faz diferença, né? Pô, ele fez tudo aquilo, mas o atendimento, eu vejo uma galera reclamando, será que isso faz diferença e aqui ninguém reclama na minha? Enfim, entender a equipe, tá? E entender a estrutura, porque às vezes, vamos lá, se tu entrega a mesma coisa, o mesmo padrão de atendimento,
o mesmo padrão de time, e a estrutura do outro é muito melhor do que a tua, então é uma coisa que tu precisa pensar. Como que tu compensa isso? Como que tu equaliza isso? Ou tu vai mudar um perfil de cliente que não se importa com isso. Às vezes tu pode estar limitando teu crescimento por causa disso. Então, é importante entender também o padrão estrutural do teu concorrente. Vamos lá, daqui a pouco ele tem uma máquina diferenciada que tu não tem. Ou daqui a pouco tu descobre que tu tem máquinas diferenciadas que ele não tem, que ele gostaria de ter. Por isso que essa análise completa é muito importante. E por isso que esse vídeo aqui, ele foi uma aula. Se tu pegar, ó, já vou te dar uma dica. Pega esse vídeo, baixa um plugin, né, que se chama Transcript, e tu vai transcrever tudo que eu falei nesse vídeo, vai colar no ChatGPT e pedir para o ChatGPT extrair o máximo, todos os tópicos daquilo que eu falei, e aí tu vai poder usar no teu modelo de negócio, tu vai poder aprender mais, e com certeza tu vai te tornar uma empresa mais diferenciada no mercado. Tu vai conseguir extrair mais informações da tua concorrência, perceber quem tu realmente é, porque quando tu analisa a concorrência, tu também entende o que é a tua empresa e o que de fato tu precisa estar te preocupando. Porque a pior coisa que tem é tu botar foco e energia onde tu não deveria estar botando. E no processo de coaching, esse é o papel, é te ajudar a focar, ter energia, ter clareza, clareza e foco, e botar energia na direção certa. Então, se tu quiser, tiver alguma dúvida, comenta aqui embaixo, no que eu puder te ajudar, eu vou te ajudar. Espero que tu te inscreva no meu canal, espero que tu esteja gostando desse conteúdo, e se tu puder me dar um feedback, eu vou ficar muito feliz.